Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão aqui do canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, é um prazer ter você aqui. Nesse canal, aqui você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica através das nossas séries. Nosso conteúdo é bastante expressivo e eu convido cada um de vocês a já acessarem depois as playlists e conferirem, tá bom? Hoje nós analisaremos o Salmo 88 e depois teremos nosso momento de oração. Então, você já pode colocar o seu pedido nos comentários para que possamos colocá-los diante de Deus hoje e durante toda a semana. Esse Salmo 88 é, como disse o título, um cântico ou salmo para os filhos de Corá. E vocês verão que esse salmo tem um tom triste e não se parece muito com um cântico de louvor ou triunfo. Mas prestem atenção, talvez esse salmo seja chamado assim intencionalmente para mostrar como a fé também se gloria nas tribulações. Os filhos de Corá, que frequentemente se uniam em cânticos de alegria, agora são forçados a se encarregar desse triste hino sob a supervisão do regente do coro. Em seu título, somos informados ainda que é sobre Maalat Leanote, ou seja, este salmo é a respeito de enfermidade angustiante, possivelmente indicando a enfermidade mental que ocasionou este cântico triste. É um salmo de Emã, o Ezraíta, mas não é fácil determinar de qual Emã se está falando, embora não resultasse em um erro muito sério se supuséssemos tratasse do homem mencionado em 1 Reis 4, versículo 31, como o irmão de Etã e um dos 5 filhos de Zerá, conforme 1 Crônicas 2, versículo 6, o filho de Judá, e por isso chamado o Ezraíta. Se for o mesmo indivíduo, ele era famoso por sua sabedoria e o fato de que estivesse no Egito durante a época da opressão de Faraó pode ajudar a explicar a extrema seriedade de seu cântico e a forma antiga de muitas das expressões, que são aqui mais características de Jó do que Davi. Houve, no entanto, um Emã nos tempos de Davi também, que foi um dos componentes do grande trio de músicos, Emã, Asaf e Etã, conforme 1 Crônicas 15, versículo 19. Fato é que quem quer que tenha escrito esse salmo deve ter sido um homem de profunda experiência que tinha passado pelas águas profundas da perturbação da alma. Esse salmo é um masquil, um salmo instrutivo ou didático. Portanto, percebam, amados do Senhor, que as tristezas de um santo são lições para outros. O ensinamento a partir das experiências é extremamente valioso. Este salmo começa assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Notem que o salmista está certo de sua salvação, cujo único autor é Deus. Enquanto o indivíduo puder considerar Deus como seu salvador, não haverá escuridão completa para ele. Todo mal é transformado em bem quando nos incita à oração. Os clamores do salmista eram dirigidos a Deus. Ele disse, diante de ti. Ele não perdeu tempo lançando flechas, meus irmãos, flechas atiradas ao ar. A função do arqueiro é mirar bem o alvo que ele deseja atingir. E Emã destinava os seus clamores ao coração do seu Deus. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Notem que pode haver obstáculos que impeçam o voo de nossas orações para o alto. Devemos implorar que o Senhor os remova. E também pode haver ofensas que impeçam que o Senhor considere favoravelmente os nossos pedidos. Devemos implorar que Ele remova estas ofensas do caminho, para que a nossa oração alcance o favor de Deus. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Emã tinha o coração cheio de tristeza. Um problema na alma é a alma do problema. Ele se considerava mais morto que vivo. Alguns de nós podemos passar por essa experiência também, pois muitas vezes cruzamos este vale da sombra da morte e ali permanecemos por muito tempo. É permitido que os homens bons sofram dessa maneira? Talvez você possa se perguntar por que esta questão é levantada continuamente, sobretudo por aqueles que não conhecem o Deus de justiça e de amor revelado nas Sagradas Escrituras.
Vejam bem, na verdade, Deus pode agir sim dessa forma, permitindo que os homens bons sofram dessa forma. E alguns deles passam toda a sua vida sujeitos à escravidão. Que o Senhor se alegre em libertar os prisioneiros por intermédio da esperança. Que Ele não permita que nenhum dos seus pranteadores imagine que lhe acontece algo estranho. Mas todo aquele que passa por esse vale se alegre quando vir as pegadas de irmãos que já caminharam antes por esse deserto. Amém? Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. Muitos homens foram sepultados antes de estarem mortos. E o único lamento por eles é porque se recusaram a cumprir as grandes expectativas dos seus parentes hipócritas, descendo de uma vez à cova. Esse é o caso de alguns crentes aflitos, sem forças, cujos herdeiros famintos pensam que eles já viveram demais. Que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. É uma situação triste quando a nossa única esperança está na direção da morte. O salmista se sentia como se tivesse sido completamente esquecido, como aqueles cujos cadáveres são deixados para apodrecer no campo de batalha. Emã entregou sua alma à mais solitária tristeza, sentindo-se como se o próprio Deus o tivesse esquecido, como se a mão do Senhor tivesse se estendido contra ele e que tivesse sido separado do grande autor da sua vida. Esta é a essência da amargura, meus irmãos. Os golpes do homem são inúteis, mas os golpes de Deus são terríveis para um coração bondoso. Sentir-se completamente abandonado pelo Senhor e descartado como irrecuperavelmente corrupto é o clímax da desolação do coração. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Emã comparou a sua condição infeliz com a prisão em um calabouço subterrâneo, ao confinamento nos domínios da morte e a um mergulho no abismo. A mente pode descer muito mais baixo que o corpo, pois existem abismos muito profundos. A carne consegue suportar somente determinada quantidade de feridas, e não mais do que isso. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer novamente a cada hora. Meus irmãos em Cristo, vocês não devem se sentir assim. Tenham fé em Deus, pois a fé fará com que vocês se lembrem de que é melhor cair nas mãos do Senhor que nas mãos do homem. A fé dirá aos seus corações desanimados que Deus jamais colocou um José em uma cova sem tirá-lo de lá novamente para colocá-lo em um trono. Que Ele jamais fez que um horror de grande escuridão caísse sobre um Abraão sem revelar a sua aliança com ele. Vocês lembram da noite escura da alma pela qual Abraão passou? Foi exatamente naquela ocasião que Deus se manifestou e revelou sua aliança com ele. Deus jamais lançou um Jonas às profundezas sem preparar os meios para colocá-lo novamente em segurança, em terra firme. Infelizmente, quando sob profunda depressão, a mente se esquece de tudo isso e tem consciência apenas da sua indescritível infelicidade, o homem vê o leão, mas não o mel no seu corpo. Ele sente os espinhos, mas não consegue sentir o aroma das rosas que os adornam. Nosso Senhor Jesus Cristo conhece, por experiência própria, a dor da amargura e assim pode ser solidário com os que sofrem. Ele compreende a dor humana e é capaz de trazer o consolo e de, mesmo nos vales da sombra da morte, gerar vida plena aos corações abatidos. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. E aqui ele faz uma pausa, Selá. Essa é uma terrível dificuldade, a pior em que um ser humano pode se encontrar. A ira é pesada por si mesma. A ira de Deus é inimaginavelmente esmagadora. E quando ela pressiona a alma, realmente a alma é oprimida. O salmista retrata a ira de Deus como arrebentando sobre si mesmo, como as ondas do mar, que crescem e se enfurecem e se arremessam com fúria sobre a praia. Ele fez uma pausa aqui, um selá, pois era necessário realmente descansar. Sobre as ondas, o nadador levanta sua cabeça e olha à sua volta, respirando por um momento até que venha a próxima onda. Até mesmo o lamento deve ter as suas pausas.
Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Na hora sombria do desânimo e na ocasião esgotante da doença física é quando mais precisamos de amigos. Talvez a doença de Emã fosse infecciosa ou degenerativa, de modo que ele estava separado, pela lei, de seus companheiros. Ou talvez os temores de seus companheiros os mantivessem afastados de Emã. Ou talvez o seu bom nome tivesse ficado tão maculado que as pessoas naturalmente o evitassem. Muitos amigos precisam de apenas pequenas desculpas para dar as costas aos aflitos. É uma dor pungente a que resulta do abandono de amigos queridos. Os homens não têm o mesmo poder para abençoar pela amizade como para amaldiçoar pela traição. Os venenos da terra são mais mortais que os seus remédios são curativos. Os homens que se reúnem ao redor de um homem e o adulam são como leopardos adestrados. Quando lambem a mão deste homem, é bom que ele se lembre de que, com igual entusiasmo, beberiam o seu sangue. Maldito o homem que confia no homem. Emã estava fechado e não podia sair, pois era um prisioneiro no seu quarto e se sentia como um leproso no leprosário, ou um criminoso condenado em sua cela. A sua mente também estava aprisionada com correntes de ferro. Emã não tinha nenhuma esperança de liberdade, não podia ter nenhum êxtase de alegria. Quando Deus afasta nossos amigos e nos deixa para nos consumirmos sozinhos, não é de admirar se nós molharmos o sofá com nossas lágrimas. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. As lágrimas abundantes são uma bênção e operam o nosso bem, mas quando excessivas, elas se tornam destrutivas e ofensivas. As lágrimas de Emã molharam suas orações, mas não umedeceram seu fervor. Ele ainda orava, embora não lhe viesse nenhuma resposta para enxugar seus olhos. Nada pode fazer com que um verdadeiro crente deixe de orar, meus irmãos. A oração é parte da sua natureza. Sim, da natureza de todo cristão verdadeiro. Da mesma maneira como uma criancinha estende seus braços para sua mãe quando chora, também o filho aflito estende os braços para Deus no momento da aflição. E, sobretudo, devemos fazer isso nos momentos alegres também, pois Deus é digno não somente de que o busquemos quando estamos aflitos, mas quando estamos alegres também. E eu falo para vocês, meus irmãos, é muito mais difícil buscar a Deus quando tudo vai bem do que quando tudo vai mal. Nós somos muito ingratos por natureza, por conta do pecado, mas que possamos ter um coração temente a Deus, um coração que reconheça a majestade de Deus sobre a nossa vida, a bondade de Deus sobre nós, as misericórdias do Senhor que a cada dia se renovam sobre a nossa vida, e que tudo isso nos leve a viver de maneira plena diante da presença de Deus e a buscá-lo em toda e qualquer situação, nos momentos ruins que haverão de suceder, mas nos momentos de alegria que possamos exultar e nos alegrar com o nosso Senhor. Emã orou, seus olhos choraram, sua voz clamou, suas mãos se estenderam e seu coração estava partido. Isso foi verdadeiramente uma oração, apesar de tudo isso. Mostrará tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Selá, mais uma pausa ele faz aqui. Emã usou o mesmo argumento 2 vezes, repararam? Essa é uma boa súplica, pois ele sabia que enquanto vivesse, Deus poderia exibir nele as glórias da sua graça. Mas se ele morresse, Deus não poderia demonstrar nele o seu amor. Emã não estava considerando a vida no céu, é verdade, a vida na presença de Deus, mas apenas a vida deste lado da eternidade, onde no sepulcro não se vê maravilhas e não se ouve cânticos. Ele fez mais uma pausa, como eu já falei, mais um selá, para meditar e então retornar ao seu tema. Vejam só, será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Notem as perguntas que Emã fez ao seu Deus. Nós somos livres para poder fazer com Deus esse tipo de conflito pacífico, manifestando ao nosso Pai aquilo que vai no nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Os vivos, meus irmãos, podem escrever meditações entre os sepulcros, mas os mortos nada sabem e por isso nada podem declarar.
Se um crente fosse abandonado e morresse em desespero, não haveria voz que saísse do seu sepulcro para informar à humanidade que o Senhor tinha corrigido os erros deste crente e o tinha aliviado de suas tentações. Nenhum cântico subiria da terra fria como um hino à verdade e à bondade do Senhor. Lembre-se de que Emã, novamente eu vou falar isso, tá? Ele não está considerando a vida na eternidade, mas apenas ao que acontece nesta terra. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Se não lhe fosse permitido provar a bondade do Senhor, como o cantor o faria na terra das trevas e da sombra da morte? A sua língua, quando convertida em um monte de terra, poderia encantar o ouvido frio e estúpido da morte? É claro que não. Não é um cão vivo melhor que um leão morto, e um crente vivo mais valioso à causa de Deus na terra que todos os mortos reunidos? O que poderia ser dito a respeito de Deus na terra do esquecimento, meus irmãos? Toda a argumentação se resume a isto. Se o crente morrer sem a bênção, como a honra de Deus poderá ser preservada? Quem dará testemunho da sua verdade e justiça? Este é o ponto aqui. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. Olha só que coisa impressionante. Um verdadeiro filho de Deus pode ser conhecido pela sua constância em clamar. E um hipócrita, por sua vez, é excelente em uma explosão. Mas o crente genuíno aguenta até que ganhe a sua causa e sabe que, embora o Senhor possa tardar, ele não deveria, por isso, tardar em suas súplicas, mas ao contrário, procuraria continuar suplicando e aumentando o seu fervor. Que seja assim contigo, que seja assim com cada um de vocês, em nome de Jesus. Não deixem que a aflição, que a tribulação, que o desânimo impeçam vocês de orar. A oração move o coração de Deus. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Devemos ter santa coragem para fazermos perguntas como estas, como eu já falei, meus irmãos, a Deus. Pois isso pode nos ajudar a remover o mal que provoca o Senhor. E é possível que Ele nos mostre a causa do nosso sofrimento. Deus sempre agirá conosco de maneira correta e graciosa. Portanto, para cada golpe da sua vara, há suficiente razão no juízo do seu coração amoroso. Devemos tentar aprender esta razão e nos beneficiarmos dela. Amém? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. É possível que Emã tivesse estado todos os seus dias afligido com alguma doença crônica ou enfermidade física. Há homens e mulheres santos cujas vidas são um longo aprendizado de paciência. E essas pessoas merecem tanto a nossa simpatia quanto a nossa reverência, nossa honra. Talvez possa parecer um absurdo o que eu vou dizer agora, mas é a pura verdade. Uma doença de uma vida inteira pode, pela graça divina, provar ser uma bênção de uma vida inteira. É melhor sofrer da infância até a velhice que estar liberado para encontrar prazer no pecado. Jamais se esqueçam disso, meus irmãos. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Que expressão forte, não é? Ardente indignação. E é um homem de Deus que a sente. Prestem bastante atenção ao que eu vou dizer agora. Há muita teologia errada sendo produzida nesses dias, por várias razões. Falta de temor a Deus, desejo de agradar a homens e alimentar seus pecados em troca de dinheiro, fama, poder e tantas outras coisas que só levam o homem a perecer, à destruição literalmente, meus irmãos. No entanto, a Bíblia deixa muito claro, em diversos textos, o que esse versículo 16 nos ensina. Prestem atenção. Nenhuma ira punitiva jamais cai sobre aquele que é salvo, pois Jesus o protege de tudo. Mas a ira de um pai pode cair sobre o seu filho mais amado, apesar do seu amor pelo filho, mas principalmente porque o pai o ama. Uma vez que Jesus carregou a minha culpa como meu substituto, o meu juiz não pode me punir, mas o meu pai pode e irá me corrigir. Nesse sentido, o pai pode até mesmo manifestar uma ardente indignação contra o seu filho errante. E ao senti-la, esse querido filho perturbado pode ficar estendido no chão,
e ser coberto com infelicidade. E no entanto, por tudo isso, ele poderá ser aceito e amado pelo Senhor durante todo o tempo. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos? É isso que a Bíblia ensina. Emã representa a ira de Deus irrompendo sobre ele, como as ondas sobre um navio destroçado. Os terrores de Deus tornaram Emã um homem marcado e fizeram com que ele se sentisse como um leproso, separado da congregação do povo de Deus, e fizeram com que outras pessoas o considerassem como praticamente morto. Bendito seja Deus! Esta é a ideia do sofredor e não a verdade. Volto a repetir, essa é a ideia do sofredor e não a verdade, pois o Senhor jamais extirpará ou expulsará o seu povo, mas visitará os seus que sofrem com alívios de misericórdia e amor. Deus seja louvado. Jamais se esqueçam disso, meus irmãos, amados do Senhor. Emã continua falando aqui, vocês verão, acerca dos terrores de Deus. Vejam só o que ele disse. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles juntos me sitiam. Ele está falando dos terrores de Deus. Tal é o poder penetrante e impregnante da aflição espiritual. E não há como escapar dela. Ela inunda a alma como o orvalho. Ela suga o espírito como a areia movediça e engole a embarcação. Ela subjuga o coração do homem sofredor, assim como o dilúvio submergiu a erva verde. As tristezas rodeavam Emã. Ele estava como a caça cercada pelos cães. Pobre alma. E no entanto, ele era um homem muito amado por Deus. Sim, mesmo que o salmo possa terminar expressando grande tristeza, Deus jamais abandonará os seus filhos. Vejam só, o versículo 18, versículo final desse salmo, como nos dá a sensação de grande tristeza. Desviaste para longe de mim, amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. E termina o salmo dessa forma abrupta. Que cenário difícil, não é mesmo, amados do Senhor? Quanto sofrimento! O que nos consola é saber que Deus usou o sofrimento do seu único filho, seu amado filho, para nos dar a salvação. O Senhor Jesus conheceu o significado disto, em toda a sua amargura, durante a sua paixão. Em terrível solidão, ele pisou o lagar e todas as suas vestes ficaram manchadas com o sangue rubro destas uvas amargas. A tristeza na solidão não é a realidade de poucos. Que estes não se queixem, mas entrem em íntima comunhão com aquele amigo mais querido, que jamais está longe dos seus e que jamais abandona nas trevas aqueles que são objeto de seu amor. Nunca permita que a escuridão das trevas cegue o seu entendimento, meu irmão. Por mais sombria e longa que a noite seja, o sol continua brilhando em toda a sua intensidade. O sol da justiça nos permitirá desfrutar do calor de sua presença para todo sempre. Amém? Glória a Deus, amados do Senhor. Glória a Deus. Aproveitem agora para colocar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos continuar orando durante a semana. Como faremos agora? Vamos orar agora. Ore comigo. Senhor nosso Deus, assim como Emã, podemos nos achegar à Tua presença e declarar as nossas angústias diante de Ti, pois estamos certos de que o Senhor inclina os Teus ouvidos à nossa oração. Muitos em nosso meio estão com a alma cheia de angústias. O Senhor Jesus se esvaziou de glória para que pudesse ser cheio de angústias. A sua alma, que estava livre do pecado humano, estava cheia de angústias humanas para que nós, que estamos cheios do pecado, pudéssemos estar livres das angústias tão próprias dessa vida de dor e sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, além de submeter as angústias da alma, se submeteu também à infelicidade e à ignomínia. Ele que era a fonte da imortalidade, cuja vida ninguém poderia tirar, que em um momento, apenas em um único momento, teria ordenado 12 legiões de anjos para seu auxílio, ou teria feito com que o céu e a terra, proferindo uma palavra, desaparecessem diante dele, foi contado entre aqueles que desceram à sepultura. Ele morreu, aparentemente, como o resto da humanidade. Na verdade, ele foi morto forçosamente como um malfeitor e pareceu nas mãos de seus executores um homem que não tinha forças nem poder para poder se salvar. A única força vinha dele mesmo. Ele ficou fraco como qualquer outro homem. As pessoas que estavam diante dele jogavam suas cabeças de um lado para o outro
com reprovação, dizendo: ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mal sabiam eles que o Senhor Jesus ressuscitaria dos mortos e daria salvação a todos os que crescem nele. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pois através da morte de um inocente nós obtemos vida abundante, vida que não se findará com esse mundo, mas permanecerá para sempre, como um rio a jorrar para a vida eterna. Somos gratos eternamente a Ti por tão grande amor, ao derramar sobre nós o sangue de Jesus e nos purificar de todo o pecado. Que possamos falar juntamente com Paulo que estamos absolutamente convencidos de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Senhor, tudo entregamos em Tuas mãos, pois o Senhor, além de conhecer toda a nossa vida, todas as nossas dificuldades, problemas, tribulações, desafios, necessidades, amarguras, enfim, tudo aquilo pelo qual passamos e temos passado, somente o Senhor pode nos trazer esperança, alegria e paz, mesmo diante de tudo isso. Por favor, Senhor, clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo nos visite de forma especial e nos dê a vitória que tanto desejamos em cada área que precisa de iluminação em nossa vida, em cada área que necessita de um milagre. Cremos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e de que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, que cada um que está orando comigo agora possa sair dessa situação difícil e passe a odiar e detestar o pecado, possa sentir dor e tristeza pelo pecado cometido e lamento por ter provocado a sua ira contra si. Possa ter o desejo de se reconciliar contigo, ó Senhor, e ficar em paz contigo. Possa ter fome e sede da Tua palavra e da Tua presença. Que seja assim com cada um. Oramos pelos pedidos deixados nos comentários. Oramos por cada pedido colocado agora diante de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, clamamos a Ti para que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre as casas, sobre as famílias de cada um de nós. Que as Tuas bênçãos estejam alcançando cada vida nessa hora, de forma que tudo aquilo que é necessário seja providenciado por Ti. Oramos pelos enfermos, pelos necessitados, pelos desempregados, por todos os que estão passando por problemas de ordem financeira, emocional, espiritual, problemas de ordem sexual, distúrbios diversos, crises nos casamentos, crise com os filhos e familiares. Senhor, as demandas são enormes, mas cremos que para Ti basta uma palavra para que tudo seja colocado em ordem. Não nos deixe desanimar pelos problemas, mas nos dê graça e força para continuarmos orando por cada uma destas demandas e para que possamos adquirir o hábito de orar, sobretudo quando tudo estiver bem. Não há melhor lugar para estar do que em Tua doce presença. E quando oramos, as próprias trevas se tornam um dia claro, quando o Senhor volta os Teus olhos para nós e estende a Tua mão de misericórdia. Nos ensina a orar sempre, em toda e qualquer situação. Colocamos também diante de Ti a igreja sofredora nos 4 cantos do mundo. Muitos são aqueles que são diariamente martirizados por pregarem o Evangelho. Sustenta cada missionário, cada pregador, cada cristão que tem evangelizado. Proteja cada um com a força necessária para continuar cumprindo o chamado determinado por Ti, Senhor. E queremos terminar esse momento de oração colocando o nosso país diante do Senhor. Clamamos pelo Teu agir nesta nação de uma maneira especial. Que o Senhor traga um verdadeiro avivamento para a nossa nação, para que haja arrependimento, quebrantamento, renovo, compromisso contigo, para que a Tua justiça seja estabelecida e para que o Teu povo tenha esperança de dias melhores nesta nação. Não nos conformamos com a mentira, com a corrupção, com toda a injustiça e maldade que tem tomado conta de nosso país. Por favor, Senhor, que haja um basta nisso tudo e que o Teu povo desfrute de um país em que a Tua justiça seja estabelecida. E é em nome de Jesus que oramos, pelo poder do Teu Espírito Santo, com perdão de nossos pecados. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom demais estar aqui com vocês. Maravilhoso estar na presença de Deus, poder desfrutar de momentos tão preciosos como estes que temos desfrutado aqui nessa rede de oração e intercessão. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajude outras pessoas que estão precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Então, compartilhe muito, tá bom? Não deixe aí de verificar se você ainda continua inscrito. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Dê o seu like, tá? Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.